graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Como é que foi sua semana? Foi uma bênção? Espero que sim. Bem, hoje nós teremos uma aula muito legal, muito diferente. Nós iremos estudar sobre a natureza e falar sobre meio ambiente. Você sabia que a Bíblia fala sobre meio ambiente? Nós iremos estudar um texto de Oséias, do profeta Oséias, que diz: a terra está de luto, baseado no capítulo 4, versículos 1 ao 3. Meu nome é Emanuel de Brito e eu gostaria de convidar você para nós podermos ter um momento de oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Paizinho Santo, queremos entrar em Tua presença pedindo para que Tu possas falar conosco. Abra nossa mente e coração para aquilo que Tu queres falar com o Teu povo. E principalmente, ó Pai, vá de encontro a cada um dos meus irmãos, irmãs e amigos, ó Pai, que estão assistindo este vídeo. Que a Tua presença possa ir de encontro a nós e principalmente abrimos para assuntos, ó Pai, que muitas vezes não imaginamos, ó Deus, que Tu possas falar através da Tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possas hoje trazer em nós um novo entendimento, ó Pai, para que Tu desejes falar com o Teu povo sobre o meio ambiente. É o que eu oro e te agradeço, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Meus amados, é o seguinte, essa vai ser uma aula bem diferente, tá? Eu vou usar muitos recursos aqui da tecnologia hoje, aí eu vou pedir para você ter paciência comigo, tá? Eu vou estar desconectando de um, colocando em outro, e vai ser aquela bênção. Então agora eu estou aqui conectando, beleza, entrou. Vamos aqui então ler alguns slides antes, até a gente ver aí alguns vídeos. Vamos ler o texto de Oséias 4, do versos 1 ao 3. Diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Essa é a nova versão internacional. Bem, o objetivo da aula de hoje tem como objetivo refletir sobre o cuidado com a natureza como expressão de amor a Deus e zelo por suas obras, além da necessidade de preservá-la para a própria sobrevivência humana. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de passar para você, primeiramente, o que é o meio ambiente, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, vai entrar aqui um vídeo, eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Olá, vamos falar sobre o meio ambiente. Você sabe o que significa meio ambiente? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Atualmente, temos que nos dar com diversos problemas ambientais, como por exemplo o da água. Você já deve saber que a água é um imenso recurso natural, do qual as sociedades humanas necessitam para sobreviver. Mas você sabia que de toda a água existente no nosso planeta, cerca de 97% é salgada e apenas 3% é água doce? Desses 3%, 68% encontram-se congelados nas calotas polares e nos cumes de altas montanhas. 30% localizam-se no subsolo, como em aquíferos, 1% em outros reservatórios, como nuvens, vapor d'água, etc. E 1% apenas está disponível em rios e lagos. É justamente esse pequeno percentual, encontrado em lagos e rios, que toda a população mundial depende para sobreviver. E como sabemos,
Grande parte dessas fontes estão sendo destruídas pelo homem. Além disso, temos que lidar com queimadas, poluição do solo, poluição do ar, chuva ácida, aquecimento global, desmatamento, entre muitos outros problemas ambientais. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. Esse dia tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população mundial para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Agora veja como você pode contribuir com o meio ambiente. Economize água, tome banhos curtos e aproveite quando está se enxaguando para escovar os dentes. Na hora de lavar a louça, não deixe a torneira aberta. A mangueira desperdiça muita água, então evite usá-la para lavar o carro. Verifique vazamentos. Produtos orgânicos e agricultura familiar. Consumir os alimentos em sua forma mais natural é uma maneira de respeitar e preservar o meio ambiente. Dê preferência por alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. Compre de pequenos produtores da sua região. Construa seu cardápio com base nos alimentos típicos de sua região. Água preciosa. Coletar água da chuva é uma maneira efetiva de economizar. Para a coleta, basta colocar um barril ou distribuir baldes em alguma área descoberta da casa no período de chuva. Aposte na coleta seletiva. A separação do lixo orgânico e inorgânico colabora muito com a natureza, pois auxilia na reciclagem. Separar em diferentes sacolas cada tipo de material, papel, vidro, plástico e outros. Além disso, é de extrema importância descartar pilhas e baterias em lugares apropriados. Economize energia. Algumas vezes ligamos vários aparelhos eletrônicos que não serão utilizados, gastando energia desnecessária. Desligar aparelhos que não estão sendo utilizados, apagar a luz e trocar lâmpadas por outras mais econômicas são atitudes que podem diminuir o consumo de energia. Não compre produtos sem necessidade. Seja um consumidor consciente. Às vezes, nos deixamos levar pelo consumismo e compramos várias coisas sem utilidade. Com isso, aumentamos a fabricação de diversos produtos e levamos ao uso excessivo e descontrolado dos recursos naturais. Evite o uso de produtos descartáveis e sacolas plásticas. O uso desses produtos contribui para o aumento da produção de lixo. Ao fazer compras, leve sua própria bolsa de pano ou lona para evitar desperdícios. Para colaborarmos com a sustentabilidade ambiental, devemos colocar em prática os 5 R's. Vamos a eles. Repensar, avaliar a necessidade real de compra e adquirir somente o indispensável. Recusar. Recusar embalagens que podem gerar grande impacto na produção ou no descarte, como o plástico. Reduzir. Essa prática está voltada para a redução do consumo e do desperdício de recursos. Reutilizar. O objetivo é evitar o descarte de materiais e poder utilizá-lo em outras atividades, evitando o acúmulo de lixo como descarte. Reciclar. A reciclagem é talvez o conceito mais conhecido dentro da política dos 5 R's. Nesse caso, os resíduos gerados são reaproveitados para se tornarem outro produto ou voltar a fazer parte do processo produtivo. Desenvolvimento sustentável é a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para as gerações futuras. Vimos então a importância de preservar o meio ambiente. É no meio ambiente que todos temos os recursos naturais necessários para a vida, tanto os seres humanos quanto outros animais. Sem recursos naturais como sol, água e alimentos, não sobreviveríamos. Não existe tecnologia ou inovação que possam substituir esses itens básicos de subsistência. Viram aí a importância da preservação da natureza? Bem, para início de tudo, a Bíblia mostra que o mundo e toda a criação revelam o poder e a glória de Deus. Todas as coisas que existem foram criadas pelo Senhor e colocadas à disposição da humanidade, não apenas para o consumo, mas tendo em vista o cuidado e a preservação. Considerando o amor que Deus tem por toda a criação e o fato de que depois de completar sua obra, viu Deus que tudo o que fizera, eis que era muito bom, Deus deu ao ser humano toda a habilidade para cuidar da criação. Mas algo deu errado. O texto do profeta Oséias nos ajuda a entender a extensão dos prejuízos do pecado. E existem também a natureza criada por Deus.
Eu gostaria que você agora recebesse aí um videozinho de uma animação muito legal que eu achei que vai valer para você entender um pouco dessa ideia, tá bom? Aguarde aí, hein? E aí, viu aí? Nós devemos cuidar da natureza, porque daqui a pouco, se a gente não cuidar, vai ser esse caso aí, vai desmoronar tudo. Mas vamos continuar a nossa aula aqui, que eu achei muito interessante esse videozinho. Fundamento bíblico. O texto bíblico de Oséias revela uma queixa de Deus contra seu povo. O profeta anuncia que Deus tem uma contenda com Israel e em seguida revela o motivo dessa contenda. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Essas três carências revelam o pecado desta nação. A religião daquele povo estava baseada em mentiras, pois o verdadeiro conhecimento é adquirido à medida que se caminha com Deus, se exercita o amor, andando na verdade. Tais palavras revelam que o povo de Israel se esqueceram do Senhor. Assim, sem ter o conhecimento de Deus, o povo foi se afastando de seus princípios de fé. Deus acusa o povo de Israel de ser responsável por essas ausências na terra, pois era sua responsabilidade manifestar essas virtudes diante dos povos, e eles não deram atenção a isso. Ao contrário, deixaram-se envolver pelos costumes de outros povos e pela falta do conhecimento de Deus se multiplicou a mentira, a morte, o roubo e o adultério. Vamos dar uma paradinha aí. Eu queria lembrar você algumas coisas. Primeiramente, o profeta Oséias ele vivia numa região que era uma habitação de camponeses, então existia muita ligação com a natureza. Então ele estava em meio às lutas de resistência das comunidades, tá? Do campo, e a terra, nesse texto, foi colocado algumas vezes, mas neste livro ela aparece 18 vezes. E dessas 18 vezes, 5 ela tem como sentido de país, tá? Mas ela é citada 18 vezes. E uma coisa interessante que a gente tem que observar que é o seguinte: para Israel a terra é mais do que um meio de subsistência, tá? A terra era um símbolo da identidade, é um dom de Deus que foi prometido a seus antepassados, que eles tinham que o quê? Cuidar, preservar e manter pelas e nas famílias, nas tribos, né, que tomavam conta daquela região. Então, pense que perder aquela terra, ou perder o controle, ou fazer o que estava sendo feito, era quebrar a aliança com Deus, que havia libertado o seu povo do Egito, do Deus de Israel. E
Oseias, ele aponta a injustiça, a iniquidade, a omissão do próprio povo para com tudo que estava acontecendo, né? E uma das coisas também que ele aponta era a destruição da vida humana e também da natureza. Tá? A natureza, ela foi colocada à disposição do homem desde o Éden, né? Como está escrito lá em Gênesis. E uma outra coisa, a natureza, ela foi feita, criada para manifestar a glória de Deus, manifestar o seu louvor, como diz lá em Salmos 19, como Salmo 69, dos versos 9 a 13. Então, cuidar desses recursos naturais era uma forma de honrar a Deus e exaltar sua natureza, tanto criadora como sustentadora do homem, tá? Então, vamos colocar esse ponto, era a manifestação, tá? Então, isso é uma coisa interessante, era a manifestação de Deus através da natureza, mas o homem tinha a obrigação de quê? Pelo menos cuidar daquilo que era motivo de honra a Deus e exaltação pela sua natureza criadora e sustentadora, ok? Vamos tomar a frente aí. Até a natureza havia sido prejudicada pela atitude egoísta e maldosa de todo o povo. A terra estava de luto e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem, diz lá no verso 3 desse capítulo 4. Os mandamentos violados pelo povo de Israel e que contribuíram para o aumento do pecado dizem respeito diretamente ao direito do próximo, gerando todo tipo de violência e morte, e não atinge somente as pessoas, mas afetam até a natureza, prejudicando o meio ambiente e ameaçando a vida como um todo. O luto da terra como espaço de vida não é um castigo do Senhor, mas uma consequência da falta de amor e verdade na vida do povo e do desprezo ao conhecimento do Senhor, deixando de aplicar o quê? Os seus mandamentos e princípios, tanto no relacionamento entre si como com a natureza. Vale lembrar que Deus instruíra o povo para cuidar da terra, assim como para viver a verdade e o amor entre as pessoas. Vemos a intenção de Deus em relação a isso, desde o relato da criação em Gênesis 1, quando estabeleceu as leis do uso da terra, tanto em Gênesis ou em Êxodo 23, como em Levíticos 25, ok? Vamos para a palavra que ilumina a vida. Só que eu gostaria que você também pensasse um pouco sobre isso. Um dos pecados da humanidade foi acreditar por muito tempo que o ser humano podia dominar toda a criação. Nós podíamos usufruir de tudo, todo o bem que houvesse, né? Como algo natural. E a gente percebe que quanto mais o homem mexe, mais piora. Não é verdade? E vocês perceberam uma coisa interessante? Uma das coisas da pandemia que ocorreu foi que, com os carros que pararam de movimentar, as pessoas que começaram a reduzir a sua movimentação, a parte do ozônio melhorou, a parte da natureza. Você já percebeu que as chuvas estão diferentes? Esse ano não está muito mais frio do que antigamente? Os últimos anos estavam muito quente e atualmente está mais frio. Está chovendo fora de época. As flores das frutas estão floreando antecipadamente. Eu estava percebendo, por exemplo, a manga. A manga florescia
muito diferente do que eu fui lá visitar um terreno e estava florido o pé. E geralmente não é o momento de florir. Era primavera. Está florindo no inverno, gente. Então, assim, a coisa está meio louca. Mas nós temos que ter a consciência que nós devemos preservar. Não é dominar, mas nós devemos preservar a natureza do Deus Criador, Deus sustentador, do Deus que tudo sabe, que Ele faz tudo perfeito, porque Ele é perfeito. Amém? Vamos continuar aqui. O chamado de atenção de Oséias em seu tempo tinha a finalidade de despertar uma geração para assumir um novo propósito. Tá? E um novo propósito de vida diante de Deus. Já naquele tempo havia um alerta para os prejuízos que a vida teria sem responsabilidade para com a criação que Deus fez e com a criação que produz. No fundo, não há como dissociar o cuidado com as pessoas do cuidado com a natureza, pois Deus estabeleceu que dela vem a nossa subsistência desde o princípio. Por mais que desenvolvamos tecnologias ou alternativas que pretendem potencializar os recursos humanos ou até substituí-los, em alguns casos, esses recursos são vitais e esgotáveis. Lembra lá do videozinho dos blocos? Nós vamos extraindo, daqui a pouco não temos mais nada que sustente a estrutura da nossa Terra. A situação do planeta continua exigindo de nós total atenção. Portanto, é necessário que, como igreja, também conversemos sobre esses fatos, a fim de adquirir não somente conhecimento, mas também uma consciência ecológica que nos leve a trabalhar pela preservação e sustentabilidade do planeta. Diante de tantos apelos consumistas da nossa época, precisamos nos lembrar que o consumo exagerado da nossa parte pode significar falta de recursos para outras pessoas, mesmo que essas não estejam perto de nós. Isso diz a respeito do que a água, do papel, da vegetação, dos animais, até mesmo as roupas e comidas. O uso inconsequente ou sem pensar dos recursos naturais gerou e tem gerado problemas que afetam diretamente as pessoas, que em muitos lugares parecem por falta de água potável, de alimento, de saneamento básico, recursos básicos para viver com dignidade. Além disso, muitos animais criados por Deus já desaparecem ou desapareceram e outros estão em extinção. Trabalhar pela mudança dessa situação é uma responsabilidade do povo de Deus, a parte da tarefa missionária da Igreja de Cristo. O amor e a verdade e o conhecimento de Deus devem gerar em seu povo uma vivência responsável para com o próximo e também com a natureza, pois ela é a criação de Deus e Ele nos deixou a responsabilidade de administrá-la, além do privilégio de usá-la para o nosso bem-estar. Isso é muito interessante, que Deus nos deixou a responsabilidade de administrar, como foi com Adão. Tá? Nós temos o dever de cuidar da natureza, mas nós não devemos pensar isso somente como uma responsabilidade, uma coisa chata, mas sim um privilégio. Olha que palavra, isso aí é uma coisa interessante, um privilégio, gente, de estarmos cuidando, usufruindo, utilizando para o bem. Isso aí é fundamental. E por último, podemos e devemos começar com pequenas ações,
que sejam concretas e que busquem sanar problemas reais e urgentes. Campanhas de conscientização dentro e fora da igreja são necessárias, mas uma mudança individual de hábitos que manifeste o nosso cuidado com a criação de Deus são também expressões de nossa fé, amor e conhecimento do Senhor. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade da igreja e uma forma de testemunhar e honrar o Criador de todas as coisas. Afinal, tudo foi criado por Ele e manifesta a sua glória. Amém. Meus amados, eu vou passar 2 vídeos aqui que eu gostaria de que você prestasse atenção. Foram vídeos feitos pela Educação Cristã da Metodista em 2019. E eu gostaria que você pudesse olhar esses vídeos, tá? Nós vamos ver 2, um em sequência do outro, tá bom? E depois nós vamos já partir para a conclusão desta aula. Eu acredito que nós, não só como metodistas, mas como cristãos, o nosso dever é fazer a diferença. E a diferença ela não é feita só em coisas grandes, mas ela começa em coisas pequenas. E eu acredito que quando se fala em meio ambiente, coisas pequenas fazem a diferença, como parar de usar um produto ou economizar água, economizar essas coisas. Então nós, como cristãos e também como metodistas, a gente deve começar com as coisas pequenas. E sabendo que isso vai fazer a diferença não só no futuro, mas também no presente, influenciando pessoas e tudo mais. Eu acho muito importante esse tema de ecologia na igreja, que até porque acredito que nós devemos dar o exemplo. Assim como algumas igrejas têm projetos de reciclagem, que eu acho muito legal, acho que nós devemos cuidar tanto na igreja quanto nos nossos lares. E aí, acharam interessante? Eu gostaria que você pensasse em 2 coisas que foram faladas nesse vídeo. A Ana Beatriz, lá de Poços, ela falou uma frase que eu achei interessante: fazer a diferença para influenciar. Quando nós colocamos isso, é interessante porque quando cuidamos da natureza, nós estamos também influenciando outras pessoas para que façam o mesmo. E o Gustavo de São Paulo, ele coloca uma coisa que é interessante também, que ele fala que a igreja deve dar o exemplo do cuidado, não somente cuidando da igreja, como também dos seus lares. Então, o ser o exemplo e influenciar, como isso é importante hoje, né? No ano de 2019, a igreja tinha como lema: discípulos e discípulas no caminho da missão, cuidam do meio ambiente. Nós não conseguimos trabalhar esse tema na escola dominical. Quem sabe a gente trabalha uma ação deste tema, mesmo que seja agora em 2021 e 2022. Mas eu acho muito interessante esse este tema da igreja que trabalhou em 2019, para que você também possa ter conhecimento daquilo que a igreja metodista foi trabalhado em algum momento. Tá? E na conclusão dessa lição, ele diz assim: o tema da ecologia não pode sair da pauta de discussão da Igreja de Cristo, não é verdade? Mas não basta falar e discutir sobre o assunto. É preciso que nos voltemos ao Senhor e assumamos nossa responsabilidade como filhos e filhas, cuidando com amor dos recursos que o Senhor nos deu. E, gente, Ele renova a sua graça e misericórdia a cada manhã. E o nosso cuidado com aquilo que Ele nos deu deve ser renovado também, para o bem da humanidade e para a glória de Deus. Bem, eu gostaria que você pudesse agora, pudesse refletir um pouco. Eu gostaria que você pudesse pensar, deixa eu voltar aqui agora a caixa de som novamente, para que a gente possa pensar aqui
desse assunto que eu acho muito interessante. Ele pede aqui que a gente possa refletir em duas perguntas que eu gostaria que você pudesse pensar aí um pouco. Tá? A primeira pergunta que ele faz aqui é como podemos aplicar essas palavras de Oséias em nosso contexto de vida hoje. Como podemos aplicar essas palavras de Oséias? Você acha que tem alguma forma que nós como igreja podemos fazer para mudar essa realidade? Por onde começar a mudança que ajude a restauração e preservação dos recursos naturais? Eu coloquei aqui uma figura na campanha da igreja que diz assim: procuramos explorar as diversas formas de preservação do meio ambiente. Primeiramente, o globo terrestre indicando a área de atuação para a preservação do meio ambiente, que é o que? O planeta Terra. A gota que representa a importância da água. O símbolo reciclável, que é o símbolo universal da reciclagem. E a folha, que representa a preservação das florestas. Você já perguntou alguma coisa? Eu sei que tem gente que fala assim: não, pelo amor de Deus, tudo que eu boto a mão morre. Quem sabe você pode orar a Deus pedindo para que Ele possa mudar isso e você tenha lindas plantas, lindas flores. Plante aí um manjericão, plante aí uma árvore no seu bairro, na sua praça. Cultive. E não é só plantar, regue. Eu estou cuidando agora de um limoeiro no lote. Olha, não é fácil. E todas as pessoas que estão ali perto, eu estou pedindo para aguar, quando eu não passo lá. E ele está verdinho. Eu e o meu filho Davi. É muito legal, mas nós temos que preservar, dar um passo de cada vez mais, ajudar a preservar a natureza. Fazendo isso, nós estamos sendo mordomos, como diz Paulo. Paulo, ele fala eu não lembro qual é o texto, mas ele fala que nós devemos manifestar como filhos de Deus para com a natureza um resgate da mordomia consciente e responsável. E isso está incluso também a natureza, porque é obra do Criador. Amém? Meus amados, vamos orar? Paizinho Santo, que nós possamos, ó Pai, a partir dessa lição, criar, ó Deus, ações, ó Pai, venham dignificar, honrar o Teu nome, ó Deus, com a natureza e principalmente, ó Deus, fazer com que as outras pessoas também vejam em nós, ó Deus, a ação como igreja, ó Pai, uma igreja que busca restaurar, ó Pai, a ligação contigo, a ligação com a Tua natureza, do Deus Criador, do Deus Restaurador e principalmente o Deus que sustenta todas as coisas. Paizinho, nos dê, ó Deus, sabedoria, criatividade e principalmente, ó Pai, condições para podermos demonstrar, ó Deus, a Tua mão, a uma igreja que manifesta o Teu amor pela natureza, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, coloquei aí, ó, o slogan da igreja na época com um dos fundos aí que foi colocado nos cards, né, do site nacional. E aí nós temos aí os textos. Esse ano de 2021 diz assim: discípulos e discípulas, né, nos caminhos da missão, anunciam as boas notícias da graça. Esse é o tema atual de 2021 da Igreja Metodista. Então, você pode anunciar essa missão, anunciando as boas notícias, as boas novas de Cristo, pela sua graça, através do cuidado com as pessoas, com os animais, com o meio ambiente, gente. Ok? Meus amados,
Eu quero também, como mostrar aqui para vocês a bibliografia que foi utilizada, que você também pode utilizar aí, se aprofundando no tema. E eu gostaria de convidar você. Nós estamos tendo aqui os cultos presenciais, tanto no domingo, às 19, estamos iniciando também, parece que um culto de oração às 20 horas. Às 20 horas é o culto de oração e às 8, 9 horas tem a consagração aqui também, presencial na igreja. Está iniciando nesta semana. O pastor vai dar mais detalhes hoje no culto à noite, ok? Meus amados, e nós temos aqui o compromisso também de 9h30, todos os domingos, se Deus assim permitir, e termos a nossa aula no escola dominical. Bem, plante a sua semente, dizime, oferte, contribua, mostrando aquilo que Deus tem feito. Multiplique isso. Deus vai honrar e vai abençoar a sua vida, ok? Que são aí os dados aí da nossa conta. E pode fazer Pix, tá? E inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Você se inscreve no botãozinho verde, você ativa os sininhos e você também pode compartilhar essa aula. Muito legal, ok? Meus amados, eu quero te pedir o seguinte, eu vou colocar uma música aqui que fala tudo sobre a natureza, mas numa versão atual dos Vencedores por Cristo, que é a música Nas Estrelas, ok? Olha, que Deus possa abençoar a sua vida. Foi muito bom estar contigo nesta manhã. Que Deus te abençoe e principalmente curta a sua família, esteja aqui conosco e cuide do meio ambiente, da natureza do Senhor. Ok? Um abraço, um beijo. Fica com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau.